Lucas 11, primeiro, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu quero que vocês repitam comigo o pedido deste discípulo, a partir dos 2 pontos depois da palavra discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Pronto. Podem-vos sentar, meus queridos, vocês que nos acompanham em suas casas, preste muita atenção agora, porque a palavra de Deus será ministrada a todos vocês. Eu sempre me lembro de quando eu me converti, e uma das coisas que eu gostava de fazer em minha casa é se assentar à mesa com os meus irmãos, com meus pais, com a minha família, e de alguma forma poder compartilhar a palavra de Deus que eu tinha descoberto, indo em um dos cultos da Igreja Deus e Amor, e também a partir da leitura devocional que eu fazia em casa. E era um momento muito belo, era uma coisa prazerosa, poder compartilhar uma coisa que estava alimentando a minha alma, me trazendo saciedade, me tornando uma pessoa satisfeita e realizada. Hoje nós podemos, agora a partir desta live, desta transmissão pelos programas de rádio da Igreja Deus e Amor, sentar à mesa com vocês, comunicar a palavra de Deus a vocês, compartilhar com todos vocês aquilo que Deus colocou em nossos corações. Hoje eu estava meditando um pouco sobre esse texto, e Deus tocou no meu coração para nos falar um pouco sobre a oração. Eu sei que nós somos de uma igreja em sua raiz de oração, conhecida por sua vasta experiência ou testemunho de milagres a partir da oração. Mas ultimamente Deus está incomodando o meu coração para resgatar este princípio tão belo que faz parte do DNA da nossa igreja. Quando nós falamos de oração, existem muitas coisas que podem ser exploradas. E o meu objetivo aqui essa noite é tentar trazer um pouco de clareza sobre o que seja a oração e o que Deus espera de nós quando nos colocamos nesta atitude de oração. Em primeiro lugar, eu quero salientar aqui que este texto está apresentado ao povo de Deus dentro de um contexto macro. Só para vocês entenderem o que é isso e já irem se habituando para aquilo que vamos trabalhar posteriormente, aqui nos cultos às segundas-feiras, quando Deus fala com Israel. Israel está dentro de um contexto histórico, Israel está vivendo em um período, Israel está se locomovendo dentro de um espaço geográfico, e Deus fala com Israel, enfatizando essas características históricas e culturais. Neste primeiro momento, eu preciso pontuar o que está acontecendo em Israel durante este discurso que Jesus está fazendo. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, dentre todas as nações, para ser o povo que portaria a notícia da grande salvação que Deus está realizando, da missão de Deus de salvar a humanidade de sua condição de pecadores. Neste momento, Israel é chamado por Deus para ser o sacerdócio real, para levar a todas as gentes da terra aquilo que Deus tinha como intento para a humanidade, que era o relacionamento com Ele.
Israel seria então este povo que não só serviria como sacerdote, mas também seria uma nação que levaria a mensagem da salvação a todas as pessoas, trazendo as pessoas para o relacionamento com Deus, um relacionamento baseado na santidade de Deus. Israel, aos poucos, foi entendendo a missão de Deus para eles, foi construindo um sistema de adoração que priorizava o sacrifício de animal como meio de satisfazer a ira de Deus. Israel também utilizava-se de cultos, de cerimônias religiosas, de adoração. Havia uma estrutura muito bem organizada para conduzir a nação de Israel rumo a uma vida de adoração e relacionamento com Deus. Todavia, como nós sabemos, a partir da história, o povo de Israel começou a colocar o seu coração nos métodos, em vez de colocar o coração em Deus. Valorizava-se muito os métodos. O método, ou seja, como eu devo orar, quantas horas eu devo orar, quanto tempo eu devo me dedicar à oração. E por conta disso, não só voltado à oração, mas que tipo de coisa eu devo fazer para agradar a Deus. O próprio Deus ficou enojado com aquilo que o povo de Israel oferecia como sacrifícios, cultos, orações e assim por diante. Israel estava focando a sua atenção nos métodos e se esquecendo do principal objetivo, do porquê eles adoravam, do porquê eles se reuniam, do porquê eles se organizavam para prestar cultos. A partir de então, Deus permite que toda a estrutura religiosa de Israel seja destruída. O templo foi destruído e o templo era a casa da oração. O que mais que Israel tinha? A referência de uma sociedade exclusiva. Deus permite que o povo de Israel seja levado cativo à Babilônia e à Síria. O que mais que acontece com Israel? A cultura que eles mantinham da adoração a Deus é jogada por terra e eles precisam se comportar entre as gentes como escravos, cultuando escondido nas suas casas e promovendo alguns encontros a partir da sinagoga. Nesse período, a religião de Israel quase se perdeu. O contato que Israel tinha com Deus quase se perdeu. Por conta disso, alguns grupos religiosos se levantaram em Israel. Nós tínhamos, por exemplo, os fariseus, que era um grupo político que surgiu depois do exílio, principalmente no período intertestamentário, quando o povo de Israel já não tinha mais um profeta que falava a mensagem de Deus. Então este grupo religioso, tentando defender uma certa cultura de adoração a Deus, começou a impor alguns costumes, algumas regras, alguns métodos de como agradar a Deus. Porém, a vida deles estavam distantes de Deus. Existia um outro grupo chamado essênios. Os essênios faziam o quê? Eles eram homens religiosos, também devotos a Deus, fervorosos espiritualmente falando, e eles queriam ter uma vida exclusiva, separada, por isso se abrigavam nos desertos, para então ter o seu momento de oração e comunhão com Deus. Mas alguém pode estar se perguntando, mas irmão Marco, todo esse contexto que você está apresentando, o que tem a ver com o texto que nós lemos? É muito simples. O texto que nós lemos apresenta um personagem que é chave para compreendermos o que é que os discípulos estão pedindo e exatamente em que momento da história Jesus está comunicando alguma coisa. Os discípulos estão olhando para João Batista e dizendo assim: João Batista é um exemplo de pessoa
que tem uma vida de oração. E João Batista não só sabe orar, como ele sabe ensinar os seus discípulos a orar também. O que é que os discípulos estão dizendo? Os discípulos estão falando assim: olha, Jesus, nós temos visto o que João Batista tem feito. É um profeta, sem dúvida. Apareceu esses dias, vindo do deserto, e já tem uma multidão de pessoas que o admiram. Inclusive alguns seguidores que oram idênticos a ele. Como é, Jesus, que ele consegue fazer isso? Porventura o Senhor também não pode fazer isso? Com certeza o Senhor pode fazer isso. Ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos também a orar. É exatamente aqui que nós encontramos o ponto de contato com todo esse contexto. Quem é João Batista? João Batista, para quem não sabe, é filho de Zacarias. Zacarias é um dos sacerdotes, herdeiros do ofício sacerdotal que Deus havia dado aos levitas. E por isso, este homem chamado Zacarias era conhecidíssimo por sua vida de oração. Não tenho dúvidas de que ele estava envolvido com oração, porque no texto de Lucas, capítulo 1, quando vai descrever o encontro do anjo com o Zacarias, o anjo está falando a Zacarias como a um homem que sabe das coisas espirituais, como a um homem que tem contato com as coisas celestiais. E naquela oração, naquele momento de oferecer incenso, era costume do povo de Israel, em específico dos sacerdotes, um grupo de sacerdotes interceder por aquele que apresentava o incenso diante do altar de Deus. E Zacarias era uma pessoa pertencente a este grupo, ou seja, o seu hábito de vida era a oração. Logo, João Batista, que é filho de Zacarias, tem esse hábito da oração de dia a dia. É a mesa, é o caminho, é durante os ofícios que o pai fazia quando ele ainda era pequeno. Ele acompanhava o pai quando o pai desenvolvia o seu ministério de oração. Além disso, João Batista, como eu já disse, viveu no deserto, numa espécie de religião parecida com a dos essênios, todavia, voltado-se para o Deus que havia se revelado a Israel. Qual é o ponto, então, que liga o nosso texto com todo esse contexto histórico? É exatamente esse. João Batista, ele é uma referência de oração, porque ele tem um exemplo dos sacerdotes que permaneceram fiéis em seu relacionamento com Deus. E ao mesmo tempo, ele desfruta do fervor que os essênios desenvolvem numa vida nômade, separada, exclusiva, no meio do deserto. E este é o personagem, João Batista, que causa admiração a estes discípulos. Mas certo dia, perceba o detalhe do texto, Jesus está orando. E após a oração de Jesus, os discípulos se reúnem, sempre tem aquele que puxa assunto, e um deles chega perto de Jesus, quem sabe dá uma cotoveladinha, quem sabe puxa o braço, chega um pouco mais perto e fala: Jesus, muito boa a sua oração, hein? Eu acho que está muito parecida com a oração de João Batista. Nós estamos começando aqui a nossa caminhada. Eu sei que o Senhor está começando a fazer as suas pregações. Daqui um pouco as multidões se espantarão com o seu conhecimento, te admirarão. E o Senhor vai precisar de uma comitiva à altura, alguém que te represente. Ensina-nos a orar. Quando Jesus percebe qual era a intenção daquele discípulo em aprender a orar, Jesus então começa
a ensinar o que é a oração. O texto de Lucas, ele vai direto ao ponto. Ele não abrange tanto aquele contexto histórico que está sendo trabalhado, porque o foco de Lucas é o ensino em si. Mas perceba o que Mateus fala a respeito da oração. Quando você tiver a oportunidade, anote, por favor, e leia o texto de Mateus capítulo 6. Quando Jesus vai falar sobre oração, Jesus ele coloca a discussão para atingir 3 objetivos. Quais são os 3 objetivos que Jesus coloca para ser atingido? Primeiro, o conceito de oração. Jesus vai ensinar a oração a partir do conceito. Segundo, quais são as motivações para a oração? E aí Jesus vai apresentar motivações erradas para então corrigir e demonstrar quais são os verdadeiros motivos para a oração. E em terceiro lugar, Jesus vai ensinar por que devemos praticar a oração. Então vamos para o primeiro motivo para o qual Jesus começa o seu ensinamento. Jesus ele olha para o contexto. E ele enxerga que era muito comum naquela época os fariseus chegarem nas praças, apresentarem a partir de um estilo religioso, com filactérios presos em suas mãos, com pequenos textos bíblicos enrolados numa fita e presos em uma caixa, seja na mão direita, seja na mão esquerda, seja em sua testa, e eles se apresentavam diante do público, de braços abertos, recitando textos bíblicos e fazendo orações, dizendo assim: eu não sou como os publicanos, eu não sou como os pecadores, eu devolvo o dízimo, eu faço isso das mínimas coisas, o endro, o cominho, a hortelã. Eu sou um exemplo de santidade, eu sou uma pessoa digna de ser admirada, e vejam isso inclusive na beleza das palavras da minha oração. Os fariseus eram um grupo político e ao mesmo tempo religioso que incentivava Israel a voltar a uma tradição de exclusividade a partir da obediência cega da lei. Por outro lado, Jesus começa também a olhar o que alguns gregos faziam, e parte do povo de Deus estava seguindo o caminho dos gregos. O que é que os gregos faziam? Os gregos se apresentavam diante dos deuses com a intenção de barganhar. Ou seja, eles tinham uma série de frases já definidas, que eram tidas como palavras-chave diante de uma negociação com os deuses. Então, se eu estivesse precisando de uma prosperidade, por exemplo, eu chegaria no Deus para a prosperidade, apresentaria algumas palavras decoradas a este Deus da fertilidade ou da prosperidade, e depois falaria com ele: olha, se você fizer isso por mim, eu farei isso em troca por você. Se você me der o que eu lhe peço, eu te darei tal coisa a você, ou farei tal feito para engrandecer o seu nome. A oração fundamentada na barganha, a oração fundamentada numa hipocrisia que só chamava atenção para o eu, e não uma oração que se submetia à vontade de Deus. A oração de João Batista era até que equilibrada. Jesus então pega as 3 orações e diz aos seus discípulos: percebam como o conceito da oração é indispensável para uma pessoa orar e se comunicar com Deus. Em primeiro lugar, nós não devemos nos aproximar de Deus como querendo impressioná-lo com aquilo que temos feito de bom. Nós não somos bons o suficiente para chegar diante dele e dizer: eu sou tão bonzinho
que o Senhor precisa me abençoar. Jesus também está dizendo, com Deus, as pessoas por terem uma compreensão errada da oração, pensa que é colocar uma situação, pedir para Deus fazer uma situação X para resolver um problema Y, para que então eu possa retribuir por aquilo que Ele fez. Jesus estava dizendo, esta compreensão, esse conceito não é o conceito da oração. Eis que então eu começo a ensinar a vocês o que é a oração. Se alguém estiver aflito, se alguém estiver necessitado, se alguém reconhecer a sua miséria, se alguém apenas reconhecer que não é autossuficiente e descobrir-se como uma pessoa vazia, sem sentido, necessitada da ação de Deus ou da presença de Deus, basta fechar a porta do quarto e em secreto se colocar diante dele, que ele vai te ouvir. Perceba como é profundo o que Jesus está dizendo. Jesus está batendo em todas as coisas que os fariseus faziam, que os gentios faziam. Jesus está falando o seguinte: vocês estão muito distantes da proposta da oração. Jesus está dizendo, a oração não é palavras bem bonitas, decoradas, faladas para impressionar. A oração não é uma barganha com Deus. A oração é um princípio que revela relacionamento. E então Jesus passa para o segundo ponto do seu ensino, do seu discurso. Jesus fala que a oração deve estar motivada em alguns princípios. A oração, Jesus vai nos ensinar aqui, a partir do versículo 2. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha quais são as motivações que Jesus vai ensinar nas entrelinhas com a oração dominical, a chamada oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, você se comunica com Deus, não porque quer satisfazer o seu ego, dizendo que você é grande ou que você é bom. Você não se aproxima de Deus como alguém que está em posição de barganhar ou de negociar com Deus. Em primeiro lugar, é preciso entender que Deus é Pai. E a partir daqui, você não é mais qualquer pessoa. Você é um filho dele. Segundo lugar, você fala com seu pai, o reconhece como seu pai, e além disso, você trata ele dentro da dignidade que ele tem. Ele é soberano e Senhor sobre todas as coisas. Se ele é soberano, o que eu posso colocar diante dele que lhe mude o que ele quer fazer, se eu não sei nem o que eu quero fazer? Então Jesus explica, não precisa se apresentar diante de Deus colocando ideias, como que se dando dicas do que Deus deve fazer para mudar a sua história. Se apresente diante dele com a sinceridade do seu coração. Reconheça que ele é pai, e não é padrasto. Ele é pai. O que quer dizer isso? De onde vem esse conceito de Jesus? Ele é pai e não padrasto. De onde vem isso? É muito simples. Jesus é filho de Deus. Se João Batista orava, muito bem. Se João Batista tinha até um fervor em sua oração, muito bem. Mas uma coisa que João Batista ainda não tinha era a sua natureza
conforme a natureza do Pai. João Batista dizia: eu estou batizando para arrependimento. Eu chego até um determinado ponto, mas eis que vem um que vem após de mim. Ele não só batiza com o Espírito, mas dá nova natureza. Ele dá uma natureza, não de pessoas mortas em seus pecados, que fazem um ato de fé, demonstrando arrependimento. Ele batiza com Espírito e também com fogo. Ele atua no ente da pessoa, ele atua na essência da pessoa, ele muda o ser, a natureza da pessoa. Quando João Batista fala essas coisas e Jesus reforça a identidade daqueles que estão em relacionamento com Deus, Jesus está enfatizando a paternidade do Pai e a filiação que ele tinha diante de Deus. Jesus é filho, e ele é o único filho em sua espécie, ou seja, eterno, poderoso, divino como o Pai. Mas ao mesmo tempo que Jesus é filho, ele nos chama para termos esse mesmo direito em Deus, não por nossas qualificações, mas pela graça que nos é revelada dos céus. Deus, ele nos chama para nos relacionarmos com ele, numa relação pautada na paternidade que ele tem e na humanidade e filiação que ele nos propõe. Que humanidade é essa? Que filiação é essa? É uma humanidade pautada na obediência de Jesus, é uma humanidade pautada nos méritos de Jesus, é uma humanidade conquistada e adquirida pela obra sacrificial de Jesus, é uma humanidade carregada não dos nossos méritos, mas do favor imerecido que Jesus propôs para nós. Quando Jesus resgata este conceito da filiação e traz ao povo de Israel a ideia de que eles devem se envolver com práticas de oração por causa da relação pai e filho, Jesus está dizendo: eu garanto a vocês o direito de vocês se assentarem à mesa com o Pai, falarem face a face com o Pai, serem recebidos pelo Pai, não como qualquer pessoas, não como barganhadores, não como gentios, mas como filhos, que quando fala, o Pai já sabe da necessidade, como filho, que quando fala, o Pai já sabe qual é o seu propósito, o seu objetivo e o seu desejo naquele encontro marcado em oração. É importante nós meditarmos nestas coisas. Jesus nos chama a nos relacionarmos com Deus, tendo Ele como nosso Pai e reconhecendo quem nós somos nele, filhos por adoção. Há uma série de textos nas cartas do apóstolo Paulo, nas cartas de João, que falam a respeito da nossa filiação. Deus nos adotou como filhos. Nós não éramos dignos de estar diante dele, mas ele, de braços abertos, ele nos abraça e nos chama de filho. E nós, cheios da presença desse amor, testificamos dizendo: Abba, Pai, meu papaizinho, meu papai amado. É isso que Jesus está ensinando. Todas as vezes que os discípulos fossem se dedicar à oração, o objetivo deles seria por desfrutar da paternidade e reconhecer a sua dignidade como filhos. Outra coisa que Jesus ensina é que quando nós estivermos em oração, nós também deveremos ter consciência de uma segunda coisa: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os meus pecados
e não me deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Jesus está ensinando aos seus discípulos, uma vez que você reconhece a sua filiação, uma vez que você reconhece quem é o Pai, agora você precisa reconhecer quem você é. Quem eu sou diante de Deus. Quem somos diante de Deus. Somos miseráveis, dependentes, não somos autossuficientes. É isso que Jesus está ensinando. Deus é Senhor, é santo, totalmente outro, é soberano sobre todas as coisas. Ele lida com a sua criação a partir do seu governo. Nós somos criaturas, nós somos levados por Deus, somos conduzidos por Deus, somos guiados por Ele. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem dirige a nossa vida. E enquanto servos dEle, somos também dependentes do cuidado dEle. Jesus está dizendo aos seus discípulos, sempre se lembrem de uma coisa, sejam sinceros com vocês mesmos, não queiram ser super crentes, sejam sinceros, se apresente diante dele e coloque a pauta do dia. Estão percebendo que Jesus não está ensinando seus discípulos a orar por uma semana? Jesus não está ensinando seus discípulos a orar por um mês. Jesus não está dizendo, ó, faça essa campanha aqui hoje, e depois de um mês você volte a fazer uma outra campanha. Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo, diariamente se apresentem diante de Deus. O que é se apresentar diariamente diante de Deus? É levantar pela manhã e dizer, Pai, eu preciso do pão de hoje. Eu sou tão dependente de Ti, que eu preciso do pão de hoje. Eu sou tão dependente de Ti, eu sei que eu tenho um emprego, eu sei que eu tenho uma fonte de renda, eu sei que eu tenho como me sustentar esse mês, eu tenho até dinheiro na poupança ou em contas bancárias, eu tenho benefícios, eu sei de todas essas coisas, mas ainda assim eu dependo de Ti. Seja o meu pão hoje, seja a minha provisão hoje, seja o meu tudo hoje. Entre no meu dia, governe os meus negócios, governe a minha vida, governe a minha casa, seja a minha provisão, não falte no meu dia. Assim como Israel, quando saiu do Egito, tinha maná diariamente, como uma demonstração do pão que o Senhor dava como sustento, e uma segurança para que dependêssemos inteiramente do Senhor. Seja assim comigo hoje. Jesus está ensinando, seja sincero também a ponto de dizer a Deus, Deus, eu estou carente de uma vida mais parecida com a sua. Eu estou carente de ser santo como o Senhor é. As pessoas acham que santidade se mede com a quantidade de tempo que a gente desempenha alguma atividade na obra de Deus, ou com a quantidade de tempo que a gente passa de joelhos. Santidade não se adquire com essas práticas. Santidade é comunicada pela presença de Deus e do seu Espírito em nossas vidas, todas as vezes que olhamos para nós mesmos e dizemos, eu sou miserável pecador. Eu sou uma pessoa que está totalmente manchada pelo pecado. Eu reconheço as minhas falhas. É aquilo que Jesus vai ressaltar sobre o publicano. O publicano chegou diante de Deus e disse, eu não sou digno nem de olhar para o alto, porque eu tenho tantas falhas, tantos pecados. Reconhecer o meu pecado não é fraqueza. Reconhecer o meu pecado é uma virtude, e é isso que Jesus está ensinando. Reconheça os seus pecados. Fraqueza é pecar. Reconhecer pecados, se humilhar diante de Deus e abandonar os seus pecados, isso é virtude. Por último, o desejo de santidade. Quando
Jesus nos ensina a pedir: perdoa os meus pecados e não me deixes cair em tentação. Jesus está dizendo: busquem sempre pela santidade. Busquem sempre em ser santo, como santo és o Senhor. Como eu comecei a minha oração dizendo que Deus é santo, como eu termino a minha oração, eu quero ser santo. Jesus está ensinando essas coisas. Qual é então o desejo de Jesus para os seus discípulos? É que a partir daquele momento, eles se envolvam com Deus em um relacionamento pai e filho. Qual é o comportamento diante desta oração? É o comportamento de alguém que está submetido à vontade do Pai. E qual é a prática que deve ser desenvolvida? A prática da dependência, da ação do Pai. Percebam, Jesus nos está chamando para viver como Ele vivia. Ele vivia em relacionamento com o Pai. Falta-nos o tempo, mas eu poderia citar alguns versículos para frisar a prática de Jesus da oração. Mas deixo para vocês meditarem o que está escrito em João capítulo 17. Pai, eu sei que o Senhor me ouve, e eu sei que antes de tudo que acontecesse, eu estava com você e agora estou pronto para voltar para você. Mas aqui estão alguns, eles vão ficar na terra. Guarda eles, que eles sejam santos e unidos como nós somos. Que eles sejam guiados, dirigidos e preservados diante desta grande e maravilhosa salvação que o Senhor nos fez. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos. Que essas palavras nos levem a uma vida de oração. Oração canalizada na pessoa de Jesus. Uma oração que nos leva ao reconhecimento de quem nós somos em Deus. Oração que nos conduz a uma vida de dependência a Ele.